hoje com vocês mais uma conferência que estará a cargo do professor António Michel Aboarrás Júnior, mais conhecido por Nino Aboarrás, no mundo das atividades aquáticas. É professor no Centro Universitário do Rio Grande do Norte, no Brasil, onde leciona algumas disciplinas relacionadas com exercícios aquáticos, biomecânica, cinesiologia, etc. É graduado em Educação Física, uma pós-graduação em Treino Desportivo, mestre em Motricidade Humana e é membro-trainer da Aquatic Exercise Association. A palestra que ele nos vai reportar é o hidrotreinamento, na questão brasileira, em português hidrotreino, e exercícios aquáticos no século XXI. Fará uma abordagem das componentes aquáticas relacionadas com o título exposto. Vamos ter uma conferência na ordem dos 40 minutos e depois daremos entre 10 a 15 minutos para debates e outras questões. Nino, é um prazer tê-lo na nossa casa. Faça o favor de começar a sua exposição. Obrigado, muito obrigado. Vocês me escutam, né? Acho que não vou precisar, né? Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia, né, a todos. Nós, brasileiros, temos algumas dificuldades em entendê-los quando vocês falam rápido. Mas deve ser a mesma coisa, não sei. Vocês entenderam, o Pablo vão me entender bem fácil, né? Sim ou não? Tá? Então, assim, a ideia ao longo dos anos, né, a Tinoca veio aqui falar que fez uma das primeiras aulas de hidro comigo. Eu tive muito em Portugal, há uns 20, 25 anos atrás, e vim 4, 5 vezes uma empresa que estava desenvolvendo o trabalho do fitness aqui, que é a Irmãs, né? Quem já, não sei se já fizeram, já conhece, provavelmente conhece, e a gente foi desenvolvendo alguns programas e começamos a perceber dentro do processo do exercício aquático que a gente estava com algumas deficiências. Eu fui para os Estados Unidos também para me aprimorar e conhecer mais de perto o que os americanos faziam, que era da Associação Aquática Internacional, que é a AEA, né? E a partir disso eu comecei a me dedicar cada vez mais quando eu fui convidado a Seitane e fiz um treinamento. Hoje no Brasil somos 2, né? Tem uma das professoras que está sempre aqui com a Tinoca, tem uma parceria, que é a Roxana, e lá nós 2 certificamos, né? Só que dentro desse programa a gente começou a inserir também o nosso componente, que é o treinamento. E eu comecei a perceber que a ginástica precisava mais de qualidade específica de movimento. Então a gente vai falar muito simples aqui, eu costumo dizer que eu falo até demais com relação a isso, e me torno repetitivo porque nós entendemos, hoje eu tenho que ser muito cauteloso, porque eu já cheguei a melindrar alguns profissionais quando eu falei que a ginástica no Brasil, ela tem a tendência de ser uma atividade péssima para o idoso. Olha o silêncio que fica, né? E ela é muito orientada no Brasil para o idoso porque ele pensa, o idoso, todo mundo entende o idoso, né? Quando o médico fala, e a maioria são os médicos que sugerem que você tem que fazer hidroginástica, ela pensa, só de entrar na água ela já está curada. Aí ela quer uma água quente, vamos dizer quente, 32, que não é, já foi claramente posicionado aqui. Ela, deixa eu ligar isso aqui que eu já esqueci, olha só. Eu vou fazer... E dentro desse processo de trabalho, a gente começou a entender que o idoso ele precisa realmente, e o Pablo mostrou claramente o que ele mais precisa hoje, que é potência e força. E se a gente começar a estudar o treinamento, começar a entender o treinamento, seus princípios físicos, principalmente de sobrecarga, continuidade, né, adaptação, individualidade biológica, a gente começa a perceber que aquela aula que a gente aplica muitas vezes, ela não responde a esse respeito, né, a essas leis. Por exemplo, eu trabalho 50 minutos da minha aula no exercício aeróbico moderado baixo, onde todo mundo consegue conversar. Sim ou não? Não tem ninguém respondeu, né? Então acho que não é isso aí. Mas se a gente tem um componente de qualidade dentro, não é para não fazer, porque deixou claro aqui, Pablo, muito, deixou claro o Tinoca, a relação cognitiva, a relação psicossocial. Isso é de grande importância, está tirando o idoso do sofá e trazendo para fazer movimento na água. Só que só isso, na nossa visão, não é bastante. Daí a gente começou a mudar o aspecto, colocamos o nome hidrotreinamento, porque a ginástica estava sendo muito banalizada no Brasil com relação a respostas.
Muita gente fala, pô, vai para ídolo só velho, idoso, obeso, quando tem que fazer alguma gestante, passa pela ídolo e depois ela volta para a atividade terrestre. Lógico que a gestante é uma parte, já teve uma apresentação excelente de uma especialista aqui da Espanha, a Pop, e o que eu quero dizer, nós temos que entender, deixa eu passar aqui, que dentro do processo de treinamento, né, passou? Vem aqui para mim. Processo de treinamento, a gente começou a entender. Tá indo aí? Vem aqui, foi. A gente fica testando, na hora que precisa. Não, tá bem. Dentro do processo, a gente criou uma metodologia e hoje no Brasil nós somos 4, nós temos hoje 10 escolas que seguem o nosso método, onde a gente acompanha. São 2 anos de programa, onde a gente faz uma periodização. A gente organiza o programa e deixa claro que a gente trabalha dentro da inserção do programa da escola. Não é que é para engessar o aluno e fazer aquilo especificamente, mas necessariamente ele tem que usar aquele 10 minutos ou 5 minutos daquela aula que ele tem esporadicamente. A gente vai mostrar isso, que ele use esse procedimento que nós sugerimos dentro desse processo chamado MHT, que é o processo da metodologia do treinamento. Pode tirar uma foto, porque eu queria muito que vocês nos acompanhassem, principalmente no YouTube. Hoje a gente tem o canal do YouTube, que tem mais de 50 vídeos explicando gratuitamente como é que a gente trabalha. Vídeos e dicas de exercícios, e a gente tem tido uma boa aceitação. Nós temos 4 meses, aí temos mais de 3.000 já associados, inscritos, e eu espero que vocês entrem, façam seus comentários, seja ele qual for, para a gente poder compartilhar e melhorar cada dia. Nós também temos um Instagram que está cada dia a gente publicando muito, inclusive a gente tem feito algumas lives. Quarta-feira eu fiz uma live com a Flávia, ela é enriquecedora, porque o Instagram no Brasil é muito, muito popular. Na Europa ainda não acredito, mas lá está sendo muito difundido e é uma maneira da gente se comunicar com as pessoas nos mais remotos cantos do nosso país. Quando eu falo nosso Brasil, todo mundo sabe que é muito grande. E eu tenho a possibilidade de alcançar pessoas do interior da Paraíba, mesmo estando lá no Rio Grande do Sul. Basicamente 4.000 quilômetros de distância. E essa comunicação tem sido muito importante para o nosso crescimento. Um pouco do meu currículo, basicamente, o que a gente fez, já não preciso nem falar. Tá? O material que a gente tem publicado ao longo desses anos, né? Esse último aqui, que é esse interessante, que a gente fez, são 10 autores. Para quem trabalha com terra aí? É um livro que está sendo lá no Brasil, foi publicado agora, tem fala de corda naval, fala de treinamento específico do core, fala de pliometria, e tem um bloco, claro, que o capítulo aqui é só nosso sobre o treinamento, como utilizar a água dentro do processo de cruzar os treinos. Os outros livros, né, esse aqui provavelmente você já deve conhecer, quem é certificado da AEA, tem alguém que fez alguma formação aqui com a Tinoca, né? Então provavelmente já conhece esse manual, né? Deixa eu ver se eu não apertar errado. Esse aqui é o meu livro Treinamento de Força, que a gente já publicou há alguns anos, né? Esses daqui são mais antigos, também são meus. Esse aqui é altamente empírico, tudo que eu tinha de ideia eu coloquei. E assim, esse aqui é a quinta edição, esse aqui é a sexta edição. E assim caminhamos para frente para não perder muito tempo. Alguns dos nossos produtos específicos hoje não são comercializados, estão dentro do nosso curso online, que vocês no final vão fazer uma foto especificamente para receberem gratuitamente. A gente sugere que vocês entrem, se cadastrem e recebem gratuitamente os e-books sobre temperatura, sobre movimento e alguns mini cursos também que a gente tem distribuído lá com muita clareza. As músicas que nós utilizamos, como falou, claramente a relação do tempo do BPM. Ontem aqui, não sei quem vocês estavam, mas apresentaram, a Suzana, né, apresentou aqui um trabalho de BPM, intensidade de exercícios, diferentes exercícios para ver o consumo de oxigênio e frequência cardíaca. Achei interessante. Então vocês vão ver que a minha aula ela vai estar completamente, eu não uso relógio, a música está montada dentro do processo. Mas eu não coreografo também, porque não é a minha praia. A coreografia é uma praxe muito grande na Europa. Quando eu falo Europa, porque eu tenho frequentado Espanha, Itália, Portugal. E essa coreografia, muitas vezes, ela, pelos leis do treinamento, ela não me traz todo o benefício que nós utilizamos dentro do treinamento. Que não é para não fazer, é altamente interessante pelos processos de motivação e alegria. O que a gente vai preconizar aqui, é que dentro do processo, ele tem um conceito específico, onde nós, tudo muito simples, né? Com exercícios, né, na periodização, que diz o planejamento. Então aqui, planejamento, periodização, correção
postura e respiração. Muito enfatizado pela Tinoca, achei interessante, como eu falei, tem vindo desde Pablo, Tinoca, e eu acho que devo complementar, espero que, como eu falei, espero estar à altura, que vocês possam me entender. Se vocês não se posicionarem como os soberanos na frente da sua piscina, o seu aluno não vai ter o respeito necessário. No Brasil nós estamos agora com uma campanha, onde está o seu diploma? Quem é formado em Educação Física, levanta a mão. Alonga, levanta ali, eu não consigo porque eu estou de terno, né? Para quem não está, pode alongar. Vai, vamos ver, quer ver? Quem é formado, levanta a mão. Onde está o seu diploma? Levanta a mão agora, só quem pôs ele na parede. 2? Tá mesmo? Eu não vi lá naquele centro lá que eu fui. Tá lá, tá, diretor técnico. Tá lá. Então é isso aí, ó. O que nós temos que fazer? Tem aluno nosso que nem sabe que nós fizemos faculdade, velho. Ele entra na aula e sai sem falar com a gente muitas vezes, o tempo é curto. O idoso, principalmente, que até gosta de falar, mas às vezes eles querem falar entre eles. Né? Conversa na aula. Então o que nós temos que entender? O posicionamento do profissional. Então, olha, eu sou um profissional, então eu tenho que mudar meu comportamento. Então o nosso curso, normalmente, quando ele tem o nosso, mais ou menos são 12 horas, 8 a 12, o online ele tem 60, a gente fala de comportamento. E é comportamento motor e comportamento social. Como é que eu vou mudar a cabeça do meu aluno? O seu aluno, você acha que ele sai de casa, principalmente a grande população que pratica é idoso, sim ou não? Você acha que ele sai de casa falando, pô, hoje eu vou fazer um treino, é melhor? Não faz isso, cara. Hoje eu vou conversar muito, porque eu estou precisando bater um papo. Então, o cara quem faz musculação, que vai para academia, para o ginásio, puxar um ferrinho aí, levanta a mão sem vergonha. Ninguém. Pô, você sai de casa para ir conversar? Pode ser, mas você vai carregar, vai fazer carga. Se eu chegar para você e falar assim, ó, você vai ficar 3 meses com 5 quilos no supino. Você fala, pô, esse cara não sabe nada, né? Vai falar isso ou não? Se eu falar para o seu aluno que você vai ficar 3 meses fazendo macarrãozinho, ele vai falar, vai ser o melhor professor que eu quero. Deu para entender o processo de comportamento? O que nós temos que fazer? A nossa proposta é mudar esse comportamento e fazer o aluno, lógico que é muito simples. Não é simples. É day by day, né? Dia a dia estar com o aluno e mostrar para ele. Comunicação, coisa que muitas vezes a gente não tem. Então olha só como é que é legal o nosso processo. A gente vai determinar um padrão de movimento adequado. Seria, o que eu quero trabalhar? Peito, costas, deltóide anterior, deltóide posterior. O que eu vou fazer? Quem vai levantar a mão e vai ganhar um CD grátis já, vai levantar a mão e falar, vai. Um CD, vou dar CD também, vamos lá. Fala, professor, eu já senti que você já ia levantar a mão, mas o Télio não deixou. Trabalhar a abdução e a abdução horizontal de ombro. Sim ou não? Ou pode ser uma outra nomenclatura, algumas nomenclaturas chamam de flexão, extensão horizontal, mas o que eu quero entender? Mas se eu vou fazer isso, acho que falou Tinoca com a relação, e a gente começou a estudar isso ao longo dos anos e percebemos que o ser humano ele tem muita naturalidade em anteriorizar movimentos. Então quando eu peço para o aluno fazer isso e isso que eu vou fazer lá na prática, que aqui eu já vou me rasgar todo, ele vai fazer muita força para fechar, e se vocês observarem que aquele que a gente botou com a slide anterior, para corrigir, que é esse o grande lance, olhar no seu aluno e corrigir no momento oportuno. Não precisa constrangir o aluno. Qual é o seu nome mesmo? Hugo, tá errado aí, Hugo, arruma aí, por favor. Hugo! Terceiro Hugo, ele vai falar, sei lá, vai falar um palavrão, alguma coisa, fala, prontinho, sai de mim, pelo amor de Deus, milhar não. É mostrar para o aluno no complexo macro que você vai estar falando toda hora. Aquele aluno com mais dificuldade, ele pode ser trazido anteriormente à aula para a gente começar a trabalhar isso nele, ó. Tornar ele capaz, porque a gente aí eu ficar aqui, todo bonito, e ele lá, como o Tinoca falou aqui, né, assim, eu vejo muito isso em fitness, né? No fitness, a gente tem que tentar mudar esse conceito. Eu estou chegando há alguns anos, há 5 anos eu voltei para cá, para a Europa, no convite de um grande amigo, para fazer uma apresentação. De lá não parei mais, esse ano eu vim 5 vezes já. E eu estou sendo muito cauteloso porque a gente está melindrando alguns aos profissionais que não têm uma noção. Eles querem fazer tudo aquele carnaval, aquela alegria, que não é ruim, mas não é o bastante. Concordam comigo? Ou se não tiverem, levante a mão e vamos levantar. Não vai falar nada não, porque você não tem o tempo. Lá no final a gente fala. Vocês falam, né? Porque, né? Eu tenho um tempo aí, né, prof? E olha só, analisar a articulação. Pô, se eu quero trabalhar ombro, eu tenho que analisar a articulação do ombro. Se eu quero trabalhar peito e costas. Se eu quero trabalhar bíceps, tríceps, qual a articulação que eu tenho que olhar? Cotovelo. Se eu quero trabalhar quadríceps, qual a articulação que eu tenho que olhar? Fazendo o que é Tinoca? Qual? Não, olhou para trás. Isso aí é bem fácil. No meu tempo eu fazia assim também. Responde aí, pô. Joelho, velho.
Então, se a gente começar a observar o aluno, minha dissertação de mestrado foi isso, que deu o tema daquele livro, que era observação pedagógica. Então, eu mostrava os exercícios para os alunos e eles olhavam e não sabiam onde corrigir. Depois eu fazia um treinamento de 12 horas e mostrava de novo. 90% acertavam que tinha que arrumar. Então, quer dizer, o processo de educação, o processo de ensino-aprendizagem nessas formações, ele é muito válido quando você tem o que apresentar em questão motora. Então, quando eu comecei a estudar biomecânica, que até passei na prova da universidade e comecei a dar aula lá, eu comecei a ter mais ideias. Opa! Começou já. Eu tenho que sempre ter um problema na minha... Ei! Por que o seu vai sempre? Isso aqui? Eu desliguei a dele. Nem o... Não, ali. É tudo top. Mas nós prejuízos. Vamos lá. Agora vai. Não tem outro jeito. Aí. Obrigado, Pablo. E aí, gente, a gente começou a entender que como eu ia ter o poder de persuasão para fazer o meu aluno fazer o que eu sugeria, porque muitas vezes eles não querem. Né? O Pablo colocou muito bem, eu gosto de citar porque ficou muito, muito claro, me colonizou muito até a fala, porque eles não querem, eles não estão entendendo que para eles terem melhor qualidade de vida e saúde, melhorar a força espontânea, eles têm que fazer exercício específico. Não é só ficar conversando e fazendo movimento de baixa intensidade, isso já está comprovado, e a gente vai mostrar para vocês alguns artigos no final, que é a cereja do bolo, onde a gente mostrou que realmente necessidade de ter uma qualidade de movimento e principalmente ter uma padronização de movimento e mais ainda, periodizar e organizar, é o que a gente sugere em 24 semanas. Pô, professor, muito tempo? É que tá, nós temos que fazer o que? O aluno aderir ao programa. Eu não posso perder o aluno em 12 semanas, como deixou claro aqui Pablo. O meu aluno hoje, eu tenho alunos de 6 anos, vou mostrar um deles, que não é idoso, mas é um coitado de um destruído de articulação, principalmente lombar. E a gente fez um curso mini que vocês vão receber, se entrarem lá, sobre dor lombar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar, falei, pô, se eu não tenho ferramentas como tem Pablo na universidade, eu vou dar uma ferramenta para vocês. Essas duas autoras aqui, ó, Roberta Hickley e a Jessie Jones, elas rodaram nos Estados Unidos. Já conhecem ou não? Quem conhece, levanta a mão. Elas rodaram nos Estados Unidos, trabalharam com mais de quase 8 mil idosos entre 60 e 89 anos e fizeram uma bateria de testes muito simples, que vocês já viram que eu passei. São testes que são sugeridos, que você pode fazer na sua academia, na sua escola. E isso eu estou liberando para vocês. No momento que vocês entrarem lá no nosso site, vocês vão receber praticamente muita coisa em relação a isso. E de quem pegou meu e-mail, meu contato, eu também mando o protocolo. No nosso curso online tem tudo isso. Lógico que você vai ter a possibilidade de conhecer como a gente faz. Mas, ó, um teste de levantar da cadeira. São 30 segundos e o maior número de repetições. Existe um protocolo específico, trabalhando principalmente a força e potência em membros inferiores. Alguns autores colocam 2 tentativas, né? A gente sugere pelo menos uma, mas é que ele entenda o movimento, tá? O teste de flexão de braço, por exemplo, que é um peso, para a mulher é 2,5 kg, me corrija aí para você estiver errado, o homem vai fazer também flexão, colocado ele sentado, tudo na mesma cadeira que você usa. Teste da marcha estacionária, está aqui sugerido, eu não tenho feito testes cardiorrespiratórios porque o meu objetivo é melhorar potência e força. Se eu acelero, lei de Newton, lembra das 3 leis? Se eu tenho aceleração, e quando mais eu acelero, mais a reação da água eu vou ter. Então o meu sistema cardio vai ser solicitado. Então quando eu penso em ter na potência e ter a força na água, eu já tenho de carona ganhando o sistema cardio. Melhora o sistema cardio, porque eu solicito, e aí eu vou mostrar como a gente faz isso. Não vou só falar o que é para fazer. Então não vou me prender aos testes, mas todos esses testes, por exemplo, esse de flexibilidade de alcançar as costas, o de alcançar os pés, simples, mas te dão métricas. O que é métricas? Para eu chegar para o... Esqueci o seu nome. O Hugo e Pedro. O Hugo não fez a avaliação, o Hugo vai para a aula para conversar, e o Pedro vem para treinar. O Hugo fez um teste, 3 meses depois eu refaço. Daí eu falo, pô, Hugo, tá vendo por que você não melhora? Porque você não faz. Ele, pô, mas então é isso. Porra, mas o Pedro tá muito melhor. Mas o Pedro vem para a aula, concentra. Cara, 1 hora na aula.
E não é uma, são 30 minutos. A nossa pesquisa durou 30 minutos, 24 semanas. Então a gente entendeu que eu tenho uma aula de 50 que vocês trabalham 45. Pô, eu tenho 30 minutos, eu tenho 15 para brincar, para fazer o que quiser. Trabalhar cognição, trabalhar descontração, trabalhar memória. Posso usar 20, posso. Tem treinos que nós colocamos no programa que durou 7 minutos. Treino. Onde a gente vai intervalar, eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer isso na prática, quando estiver lá comigo. Tá? Então, olha só, isso aqui a EA colocou no seu último manual. O que a gente usa mesmo da EA aí é todo o processo do circuito. Então, todo dia, toda semana eu tenho um circuito, ou às vezes 2, né? Uns trabalhos intervalados que ficaram muito famosos nos últimos 5 anos, né? Desde 2014 o HIIT ficou mais enfático, eu vou mostrar alguma coisa para vocês. A água profunda eu trabalho um pouco menos, as piscinas no Brasil não tem essa possibilidade, ou eu adapto, né, para trabalhar em suspensão no nível 3, ou eu trabalho muito mais o condicionamento muscular, que é o nosso processo. O cross-training muito pouco, porque eu quero só trabalhar na água. Eu tenho alunos que eu sugiro que vêm 2 vezes por semana, não posso fazer nada. Mas quando eu fui falar aqui, o menino me perguntou para a Tinoca, nós não falamos em não vai, você tem que fazer. Não em imposição, mas comunicação, mudança do comportamento. Ah, eu só posso vir 1 vez por semana. Eu falei, não posso fazer nada com 1 vez por semana. 2 é pouco. Se você for nos últimos manifestos do American College, eles colocam que seriam 5 vezes por semana, 20 minutos de exercício moderado. Ou 3 vezes por semana, 30 minutos de exercícios vigorosos. Então, quer dizer, se eu venho 3 vezes, eu tenho que dar componente de carga. Todos os treinos. Eu não posso deixar o aluno vir um dia e ficar a aula inteira conversando. Se ele vem 5 vezes, eu posso compor. Quem tem aluno que vem 5 vezes na semana aí? 1, 3. 3 vezes. Levanta, me ajuda, pelo amor de Deus. 2. Quem não levantou a mão, levanta a mão para fazer um movimento aí. Vai, me ajuda. Porque tem que eu ficar ali preocupado. Mas enfim, 2 vezes está ganhando. 2 vezes é pouco. Eu tenho lá 2 vezes. 2 que eu vou mostrar para vocês aqui na frente a periodização. Caramba, alguma coisa está errada. Eu que estou errado, né? Então olha só o que a gente sugere. Protocolos de HIIT. Pô, pode ser o HIIT melhor adaptado. Não vem falar que vai fazer HIIT de intensidade muito alta. Tem hoje artigos que tem HIIT com cardiopata, tem HIIT com idoso, e a gente publicou um agora em 2018, dezembro. Tem HIIT com... No gestante ninguém pensa em treinar gestante. Ela está gestante, não é treinamento, posicionamento. E a gente mostrou, a própria mostrou claramente as deficiências e os benefícios, né? Do exercício. Então, quando a gente começou a saltar na vertical, foi uma coisa muito curiosa, porque os alunos não podem falar salto para o idoso, jamais, principalmente os artroses de joelho e quadril. E quem tem porque é para falar que vai fazer amarelinha, chama assim aqui, não, aqui deixa eu ver lá, salto da macaca, é isso? Aquele que... É isso mesmo? Eu lembrei. E quando eu comecei a pensar em usar isso, na hora que eu falei isso, todos adoraram. Porque na aula anterior eu falei, vamos fazer um salto. Ai, meu joelho. Ai, não vou fazer, você tá maluco, eu nem ando. Como é que você quer que eu salte? Eu falei, não, tô brincando, vamos mudar de assunto. No outro dia, eu passei a noite sem dormir, pensando nas coroas. Aí eu cheguei, gente, hoje nós vamos brincar. Olha o poder da palavra. Vamos fazer o salto da macaca. Todas começaram a fazer sem eu dar o estímulo. Todas saltando. Lá na terceira sessão, que a gente começou a brincar muito, mas chegou lá, o senhor é espertinho, né? Falei, o quê? O senhor está fazendo a gente saltar. Falei, machucou, está sem perna, ficou sem andar. Você vê como é que funciona. Funciona. A gente começou depois a qualificar, a gente vai mostrar isso na prática para vocês como trabalhar isso. O circuito desses estímulos que a gente varia, cada estação, a gente faz estação de potência, estação de força, estação de resistência, estação de coequilíbrio, que a gente vai mostrar, não vou fazer o circuito, mas... Então ele tem uma aplicação, né, específica aí, tá? E olha só por que a gente foi trabalhar com os modelos. Esse aqui, 2017, 2018. O programa de intervalado sempre nas cabeças, né? Eu frisei, não vou falar dos outros, olha, a Tinoca falou muito bem, tá bem aqui, o Yoga tá bem aqui, tá? Mas eu vou falar dos programas dos idosos, porque eu falo, pô, o endotreinamento, a gente conseguiu tão forte essa quebra de paradigma no Brasil, que as pessoas começaram a achar que o endotreinamento é para atleta só. Eu falei, não, ela é para atleta. A gente começou a usar muito com atleta de luta. Hoje eu tenho programas no CrossFit, que a gente chama Speed Cross,
aqua, speed cross, eu coloco, gente, agora o CrossFit está começando a usar água também nas competições, e a gente está tirando a natação e está colocando os movimentos que a gente vai sugerir, vocês vão fazer alguns deles, com certeza, hoje à tarde. Como a Tinoca fez, eu não vi, mas quem é que vai para dentro da água hoje? Levanta a mão. Sejam muito bem-vindos e venham sair daqui com fome, pelo menos, né? Mas olha só, e aí olha só o que acontece. Olha o que aconteceu 2019. E esse agora, novembro, o American College lançou as 20 TDs. A Tinoca falou que faz isso, por que não fazer? Eu já trouxe isso pronto, agora que eu montei. Mas olha o que está aqui, ó. Perdeu a posição, subiu uma, estava em primeiro. Olha o que a gente fez, olha o que aconteceu com o nosso programa, mas não perdeu muito. Tá? Mas olha quem está lá na frente, ó, sempre a tecnologia. Né? A maneira de estar utilizando a tecnologia hoje está muito clara. Então o que a gente tem que entender? Se está em evidência, por que não trabalhar adaptado? Então a gente começou a usar o famoso HIIT adaptado. Então todos os protocolos de HIIT a gente foi testando, alguns deles que a gente começou a colocar no circuito. Que agora, que tem que descontar isso aí. A gente começou a colocar no circuito. Isso aqui é a nossa periodização, que a gente chama ela de trimestral, seria um mesociclo. Isso nós fazemos, entregamos nas escolas que são nossos credenciados no Brasil. Tá? E a gente tem alguns parceiros aqui que a gente está dando essa sugestão e estamos trabalhando dessa maneira. Então olha só para a gente entender, eu não vou ficar me pendendo. Circuito formato 1, já vou mostrar os formatos. Então tudo aqui tem a sua tendência a um processo que chama de legenda logo depois. Aí eu vou trabalhar com alguns materiais, aqui o material que a gente tem lá, a gente chama o nome Aquapower, caneleira flutuante, os materiais da Speed, enfim, a pliometria. Né? Quando a gente fala SPA, é sobrecarga progressiva axial. Vou fazer um exercício com vocês desse na prática. O que é progressiva axial? Quanto mais meu corpo está fora da água, mais carga de reação da gravidade eu tenho. Então mais velocidade de queda eu vou ter, maior impacto também eu vou ter. Então a gente vai fazer isso na prática, tá? Então assim, eu venho lá desde 3/4 até 19/6. Aí eu avalio de novo. Trimestral, olha que sugestão. Professor, trimestral é muito trabalho. Eu falei, pô, você quer também ganhar, botar musiquinha e só fazer isso, gente? Trabalho, vai ser muito legal, porque vai fazer o quê? Parar de ficar reclamando que ganha pouco. E você fazer ganhar mais. É o que eu falo no Brasil. Ele quer falar, mas isso eu não ganho para isso. Hoje eu conversando com um professor falou, mas eu não ganho para isso. Pô, não ganha para isso, porque a primeira coisa que eles vão fazer é quanto que eu vou ganhar para avaliar? Porque eu vou ter que fazer mais, não vai ter que fazer mais, chega um pouco antes. A gente sai descalonado, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas a ideia é para que você tenha métricas. As métricas te dão potencial de persuasão, de falar, eu acabei de mostrar aqui para vocês, acho que vocês entenderam, né? Tem que vir para aula para treinar, Hugo. Eu tenho um problema com o nome, gente, não grava isso não. Hugo. O Hugo tá... Então, gente, olha só, os formatos, por exemplo, olha só esse aqui, ó. Um formato que a gente usa. Eu uso 4 tipos de circuito para usar ele também intervalado. Nós vamos usar esse aqui, ó, que é o mais famoso e o mais utilizado no mundo dos formatos de HIIT, que é 30 de intensidade por 30 de recuperação. Eu faço blocos de 4 minutos, onde eu tenho 2 minutos de intensidade. E quando eu digo que 2, aqui um eu faço 30, ele recupero 30 e assim eu vou sucessivamente nos próximos 3. E olha a sugestão que eu vou dar para vocês hoje, já para vocês entenderem a prática. Quem não está condicionado e não consegue fazer os 30, vai fazer só 15, mas faz bem. É a proposta, chama-se all-out. A intenção de fazer o máximo. Eu tenho a intenção de fazer o máximo em 15 segundos. Então eu faço 15 e troco os outros 15. O Hugo! Agora eu me constrangi. Agora eu constrangi, não foi não? Coisa que eu falo para não fazer. Mas o Hugo está treinado. Ele vai conseguir fazer os 30. Aquela pessoa que fez só 15, recupera quanto em um minuto? 45. O cara que está treinado, ele vai recuperar menos, porque ele tem condição para isso. Então a sugestão é essa. O importante é que ele faça o seu melhor. E é lógico, o padrão de movimento específico que nós vamos treinar lá, e antes de terminar, vocês vão fazer isso para a gente ver. Eu não vou falar dos outros, vocês já perceberam ali. Deixa eu dar uma voltada aqui só para vocês entenderem. 30-30, 40-20, eu posso trocar, eu posso botar 20 de intensidade e 40 de pausa. 1 por 1, logicamente 1 por 1, eu vou trabalhar na máxima. Tá? Tem uma tabela chamada Brennan, já escutaram falar do Brennan? Tá? Sim ou não? E o Borg? O Brennan derivou, é um artigo publicado no norte-americano que trabalha com cross-country ski,
Não, cross country não, cross country é corrida, cross country esqui é o nosso aqui, né? O cross country, ele começou a trabalhar na água, usou essa tabela, que é de 1 a 5, onde 1 é muito fraco, 2 é fraco, 3 é moderado, 4 é forte, 5 é muito forte. Simples, não? Vamos usar ela. Então, quando você tiver que fazer os 5, faz 15, se não conseguir fazer os 30. Nós vamos trabalhar nesse plano aqui. Tá? Olha aqui esse aqui. Esse aqui, os alunos, quando tem esse aqui, que é o formato 4, eles já ficam, meu Deus, isso está programado, está lá da lousa, a gente chama lousa, quadro, né, de comunicação, eles sabem que vai acontecer durante a semana. Então, tem aluno que, então não vou vir. Não, vai vir sim. Porque no dia do 50 a 10 é o dia de meio que sair morto. Porque imagine fazer 50 segundos, não consegue. Raramente, um pessoal de alta performance a gente consegue. Mas ali, mas o idoso faz, velho. Ele vai dar o seu melhor, que é diferente do seu melhor, que é diferente do meu, mas a gente tem que trabalhar pensando nesse sentido. Posso estar sendo um pouco tópico? Não, gente. Nós temos que mudar o comportamento e saber que todos os alunos podem fazer isso. Então, ó, segunda-feira, quem dá uma segunda-feira aí? Então, só ela. Entrou na água, posição anatômica. Foi aquilo que a Tinoca falou aqui, pô. A pessoa tem... Agora entrou na água, o que eles fazem? Eles fazem uma retroflexão da coluna, fazem uma retroversão pélvica e acham que estão bem. E aí eles pensam que a água tem que estar no ombro. A maioria dos artigos que tem resposta específica de força, principalmente potência no salto, a água está no processo. Ou então chamado também de apêndice tifoide. Então nesse nível a água estaria, porque daí eu faço a flexão do joelho, eu vou para a posição neutra, que é a 2. Se eu estou na posição tranquila do ancorado, eu estou com ela aqui. Tá? Então, especificamente, se eu tenho água no ombro, já entro na aula na posição neutra. Ou não, porque eu não vou estar flexionado, mas eu estou com a água aqui. Como é que a pessoa consegue ter equilíbrio se ela está com a base, né, de apoio sem uma? Então, quando eu faço isso, aí eu tenho uma ótima base. Eu vou passar rapidamente. Como é que está meu tempo aí, prof? 7 minutos. Então beleza. Então, vou passar rápido. Isso aqui vocês que já fizeram, basicamente, é isso aqui, ó. Meio tempo de água. Todo mundo já deve ter visto isso. Quem não viu é só educar o aluno a fazer. Para que você dê o menor desgaste. Você que está 10 aulas durante o dia. Tá? Aqui basicamente é o tempo de água no rebote, né? Porque ali está na posição 1, você está tendo uma fase de voo. Normalmente a maioria dos professores trabalham nessa linha de trabalhar começo. A Tinoca deixou muito claro aqui de você empurrar o fundo, muito interessante, que é uma característica da metodologia que ela usa e com muita valia, porque quando eu comecei a vê-los fazer isso, eu comecei a querer entender e era muito legal, porque ela faz isso, que é diferente lá no Brasil, né, Tinoca? Pessoal, no Brasil, pelo menos, eu faço mais a flexão. Ela costuma trabalhar a extensão, que pode ser conjugado, que eu vou começar a aplicar, isso me libera, né? Então, olha só, vamos lá. Tempo de terra. De preferência, manter a coluna alinhada, manter uma postura anatômica e trabalhar com o calcanhar sempre encostando no chão. Olha lá, para diminuir a tensão nessa região da perna, aqui principalmente chamada de panturrilha, né? Aqui, não sei se chama panturrilha aqui também. Não? Batata da Gêmeos. Gêmeos, é só gêmeo, enfim. Lá no Brasil tem um apelido de panturrilha. Mas de qualquer forma, a gente vai pensando em trabalhar também com os níveis de impacto. Vou ser rápido porque isso aqui basicamente já vai repetir, nível do rebote, a posição neutra, né? Estou correndo, aí sim, ó, como eu estou flexionado. Eu não estou com a água em pé inteiramente, eu flexionei o meu tronco, na verdade eu flexionei meu quadril, joelho e tornozelo, para que eu possa ter uma resposta. E assim, no mesmo movimento da corrida, na suspensão muito intenso, com alunos que não têm essa capacidade, a gente coloca um material flutuante, mais famoso, chamado aqui de chouriço, é isso que eu não estou errado? Então pode ser usado ele aí, o mais famoso do mundo inteiro, aliás. E o ancorado, que eu vejo que é muita dificuldade, é isso que é sugerido, para você fazer força para empurrar, encostar um pé no chão antes de o outro sair. Eu estou sendo rápido porque acho que isso é bem básico, quem já fez certificação provavelmente já tem passado por isso. Para a gente entrar agora, acho que é a cereja do bolo que eu vou tentar mostrar para vocês. O que a gente viu? A partir desse artigo, já vem desde 2004 trabalhando isso. E agora, em 2015, esse gringo aí, esse inglês, esse japonês, ó, eu não vou falar os nomes, mas é Jorge e Takanashi. Tá beleza? Deu para entender? O que eles fizeram? Eles pegaram os atletas de natação da universidade e colocaram numa plataforma de força na água, que é uma coisa que não existe. Acabamos de falar aqui, poucos países têm, na Suíça.
É suíça, é de uma tecnologia suíça, e eu vou querer ainda encontrar com eles. Espero eu, estando aqui uma próxima vez, fazer o contato com eles. Olha só, o que eles pegaram? 18 participantes pegaram esses saltos, né? O salto do tornozelo é o salto que faz a flexão, né? O salto grupado, flexão do quadril, salto contra movimento, saiu, saltou. Salto vertical com uma única perna, que é um salto aqui, nós vamos fazer, todos eles vamos fazer lá, para vocês entenderem, vamos tentar, né? Tá? E é uma profundidade que eles colocam de 30 centímetros, você saindo de um banco, um plinto ou um step de 30 centímetros, ele caía e saltava. Só, para fazer a avaliação. Usou no laboratório de biomecânica e na piscina, tá? Olha só como é que eles fizeram com isso aqui. Isso aqui que é... O Pablo entende muito bem disso, né? As gambiarras da pesquisa dos doutores. Os caras estavam com a plataforma escorregando demasiado no azulejo. Aí eles colocaram um tapetão lá, botaram pesos e pesos para dar o tapete para não escorregar, para fazer os atletas com a água na linha do processo chifoide saltar dentro e fora. E olha a conclusão que eles chegaram, que eu achei muito interessante. Principalmente na relação de carga, de axial, ó. Porque terra, olha quanto maior, todos eles estão aqui na sigla em inglês, contra-movimento, salto grupado, todos eles foram significativamente menores na terra, que eles fizeram um cálculo, fizeram uma média e todos eles chegaram nessa conclusão. 62% da força de impacto de pico. Então, quando o médico fala que não tem impacto na água, é mentira. Ou melhor, não vamos ser radical, né, com os médicos, né? É uma desinformação, um equívoco. Eu nunca falei que é mentira. Por isso que eu falo, não, e aí um equívoco. Porque o aluno vai para a água achando que não tem impacto e é baixa intensidade. E é o momento que você começa a colocar intensidade, estou vendo aqui umas caras, eu estou adorando. Porque assim, professor, estou cansando. Não é essa frase? Ai, professor, que isso? É isso que você precisa, meu Deus. Mas eu tenho, bom, aí tem a certa avaliação, lembra que eu falei da avaliação? Aí eu vou saber como o meu aluno está. Se ele está com baixa potência, baixa força, que é a maioria que a gente viu um trabalho no Brasil, eu não coloquei ele aqui, que eu tive que colocar o meu, né, que a gente publicou agora, recentemente, que ele não quer entrar, né, por isso que eu vou ter que ir ali. Então o nível de redução de carga era influenciado muito pela técnica, né, principalmente pelo pouso, como pousar, a profundidade da água e a altura da composição, principalmente a composição corporal. Então, se atleta de natação, tem quem trabalha com competição natação aí? Tem alguém aí? Não? Mas aí, um atleta tem quanto de percentual de gordura? De natação vai ter aí, no máximo 11 a 12%. Se você pegar uma pessoa adiposa com 25, 30%, ela tem um potencial menor de carga. Mas ela tem a carga, porque a gente foi lá e fez isso com as idosas. A gente foi lá, a partir disso, falei, vou fazer isso com as minhas coroas. E o que eu fiz? Eu fiz isso. Eu fui lá e peguei todo mundo e levei para um projeto no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, onde a gente conseguiu publicar isso agora em 2018. Uma publicação que nos trouxe uma grande... na minha visão foi um sonho realizado, né? Porque demorou mais ou menos 1 ano e pouco para a gente conseguir publicar, porque tivemos que fazer revisões, trazer vários autores juntos, porque sozinho eu jamais faria isso. Por causa da deficiência de, como eu falei, de equipamento e principalmente... Olha quantos são aqui. Esse é o nosso orientador lá, é o doutor lá da Universidade, hoje, do Espírito Santo, né? Na época eu estava lá em São Paulo. E esse programa a gente foi baseado em saltos. Então chegou um momento que as coroas estavam reclamando, realmente, não da dor, mas que elas estavam porque pesquisa é problemático. Não é para vocês fazerem as 24 semanas, mas é para vocês incorporarem. A proposta é incorporar isso dentro do seu dia a dia. Essa é a nossa proposta e sugestão. Tá? Então, dentro desse processo, olha só o que aconteceu, que eu achei interessante. A gente começou com 60 e a mortalidade, não que a gente matou, assim, não, calma. Se fala em mortalidade, o cara matou, não. Mortalidade foi desistência, porque fica chato, é chato. Fala aí, prof. Chato. Pesquisar. Idoso não tem paciência. Apesar que ele tem tão pouco tempo, eles estão achando que não dá tempo de terminar. Não é que a gente mata, estou falando de uma brincadeira, mas é saudável, viu? O que a gente usou? Terminamos com 25, olha, porque o pessoal que não treinou, sabe o que é o que não treinou? A gente tinha duas turmas de 1 hora. A gente fez o quê? Eu peguei e dividi por 4 turmas de 30 minutos. E 4 turmas de 30 minutos me deu o potencial de trabalhar. 2 turmas trabalhavam o que a gente sugere naquela periodização que eu mostrei para vocês, de organizar e progressão de carga,
3 vezes por semana, e a outra turma fez o que já fazia, que era só entrar na água e deixar eles lá, a gente chamava no Brasil a bangu. Fazia, até implementava com alguns saltos, brincavam, conversavam mais do que treinavam. Então, eram só os resultados que foi muito significativo. A gente foi avaliar no DEXA, né, naquela máquina chamada densitometria óssea, que seria Dual X-X, que são duplo raio-x, que depois que eu vim saber, porque eu não sabia realmente que eu queria avaliá-las a cada 3 meses. Os médicos, não, até que porque a gente ganhou do Instituto Radiológico do Rio Grande do Norte, todas as. Só que aí a gente trouxe 2 médicos especialistas, e eles falaram, cara, isso a comunidade científica médica não vai deixar, porque é muita radiação em pouco tempo. Então você só pode fazer semestral. Eu falei, paciência. O que eu fiz 3 meses? Os testes que estavam ali, que a gente mostrou, de agilidade, que é levantar e caminhar, caminha e volta, e senta, e depois eu também fiz aquilo de levantar e sentar. E a gente foi ver depois, comparando com todos os outros. Na verdade, a gente não tinha essa pretensão de mostrar que a densidade óssea são. Eu acho que eu deveria ter um potencial de emagrecimento, coisa que a gente não controlou a ingesta. Ele comprovou-se que, se não controlar a ingesta, e a gente foi estudar isso, a nutrição, os nutricionistas já compraram, 80% do emagrecimento está direcionado à ingesta, não importa qual é a população. Então, quando a gente chegou lá e viu esses resultados, ficamos maravilhados. Olha só isso aqui, ó. Esse teste antes e depois, para quem não treinou, se tiveram manutenção da carga, não mudaram nada. Também eles ficaram 6 meses fazendo, 3 meses, depois 6 meses. Olha só quem treinou. Isso aqui é aquele teste que tem que fazer menos tempo, levantar e sentar. Ou melhor, levantar e caminhar, né, no caso, e agilidade. Então eles diminuíram o tempo. Significativamente, quem não treinou, olha só isso, a diferença. O pessoal que não treinou, perdeu força de levantar e sentar. Diminuiu, aumentou, desculpa, a repetição. Porque ele tinha que fazer, não, falei besteira, ele tinha que fazer quanto mais repetição em 30 segundos. Então ele começou com 20, acabou aqui com uns 19, 18. Não é significativo numérico, mas pode ajudar aqui. Olha só o que aconteceu com esse pessoal que treinou. Ele saiu dos 18 e foi para 22. E aqui está claro a significância. Mas daí, até aí estava indo bem, porque são testes que a gente tem como controlar. Mas vai reclamar de uma máquina que ela é padrão ouro mundial, foi o que a gente conseguiu publicar agora nessa revista, e ele virou basicamente um referencial para que vocês possam trabalhar. Olha essa diferença de quem treinou na massa óssea, principalmente no fêmur. Tá? Aqui é a coluna lombar e aqui é corpo total. Na lombar teve uma diferença também. O pessoal que não treinou manteve, mas aqui perdeu massa. Então, quer dizer, olha só como é que estão as coisas. Se a gente não intervir no nosso treino, se a gente não começar a despertar o nosso aluno, que realmente ele vir conversar e fazer uma aula tênue, que ele possa se sentir altamente bem, porque o aluno adora hidro. Por que ele adora hidro? Porque ele sai treinado? Não, porque ele faz o que ele quer. Sim ou não? Se você reclama, ele fala, pô, pessoal, hoje eu não vou fazer. Ah, o meu médico não quer. Aí você não vai usar. É isso que vocês escutam aqui ou só no Brasil? Fala pra mim, Hugo. O Hugo já vai ficar puto comigo. Ei, gente, me ajuda aí, hein? Fala isso. Ah, meu médico. Eu falo 5? Ah, então tá. Putz, não sei que tinha acabado. 5, eu vou até parar. Tá? Brincadeira. Eu gosto desses doutores que eles me ajudam. Olha só, então a gente tem que entender isso. Na hora que eu falo, não vou fazer, falo, olha, mas sabe como é que a gente fez? Não vou mostrar esse vídeo para vocês. Vou mostrar esse aqui, ó. Opa, passou. Quem tem QR Code aí? Gostaram da foto? Ficou bem, isso foi minha equipe. Minha equipe que fez me envergonhar. Mas esse QR Code aí vai mandar você direto para o site. Quem não tem fotógrafo, então entra lá naquele site. E aí você já está cadastrado no QR. Tá? Esse aqui é o nosso WhatsApp. Seria o terminado. Eu não sei se eu passei um vídeo, pulou, né? Eu vou passar esse vídeo, que isso é importante. Todo mundo já fotografou? Eu volto aí, só porque eu quero achar isso aqui, que eu não sei como é que pula. Pulou, gente. Tá na live aí? Obrigado. Meu nome é Luiz Roberto, eu estou aqui no Hidro Treinamento acho que há quase um ano e 5 meses. Eu tenho um diagnóstico de hernia de disco, né? Quando eu cheguei aqui eu tinha até parado de jogar basquete por causa das dores na coluna que me atrapalhavam bastante.
com o transcurso do treinamento aqui, eu consegui voltar a jogar, né? Minhas dores diminuíram bastante. Tem dia que eu chego no meio do treinamento com muita dor, né? Com vontade realmente de não treinar. Faço treino e saio extremamente aliviado, inclusive com treino de pliometria, né? Então está sendo muito bom para a saúde da minha coluna, para a saúde como um todo. Então, gente, você vê, na verdade eu vou falar claramente aqui que não é um milagre, isso realmente ele não vai fazer, só não faz o nosso, também tem causa, a gente já deixou claro. Pilates ele estava fazendo, ele tinha uma terapia específica também de manipulação, porque não é milagre, não existe uma única técnica que vai fazer com que o seu aluno melhore. Então a gente sugere que haja essa multidisciplinaridade com relação ao processo, principalmente de diminuição da dor. Hoje no nosso marketing específico, na venda do produto, na frente da academia, eu não falo que é um produto inovador, que tem a técnica, que foi estudada, que tem um artigo. A pessoa chega lá e fala assim, olha, isso aqui é um treino que essa dor vai acabar. Acabou a frase. Que ela quer isso. O aluno de vocês, eles querem que a dor diminua. E se ele não está diminuindo a dor, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Porque não adianta ele ficar vindo e manter a dor. O que a gente percebe é que o aluno, muitas vezes, ele sente dor quando ele levanta, ele sente dor quando ele sobe a escada, ele sente dor quando ele sobe no ônibus, entra no carro. Quando ele está na sua aula, ele não quer sentir dor. E a gente acha isso que está certo. Então, vai sentir dor sim, mas você tem um profissional que está estudado, que fez uma qualificação que eu vou te ajudar. Vem comigo que nós vamos melhorar porque o seu músculo precisa fortalecer. Se eu não fortalecer o músculo, essa dor ela vai continuar. Concorda? Presta atenção nisso. Então pense numa coisa. O que eu quero que vocês entendam, eu quero deixar isso, pelo menos isso, se vocês não acharam legal, não querem fazer, mas se vocês estão olhando aqui dentro do meu olho, essa paixão, esse amor que eu tenho pela minha profissão e principalmente poder compartilhar o que a gente viveu esses últimos 30 anos, evoluindo e errando muito, e não quero que vocês errem para o futuro, eu quero que vocês entendam o valor que vocês têm, e muitas vezes vocês não se dão esse valor, porque o diploma tem que estar na parede, lá na frente, para o aluno entrar. Você é o soberano, não pode deixar o aluno achar que ele sabe, porque a gente deixa, gente. Eu estou falando porque eu passei por isso e ao longo dos anos eu mudei o comportamento de todos os meus alunos. Lá no do esporte, nós temos uma piscina que ela tem um declive, eu acabei já. E a gente vai fazer o que o aluno tenha, esse aí tem 1,90 m, então a água está no processo de fora. A minha de 1,60 m, ela também tem a altura dela. Isso não é uma coisa fácil. E não foi o que construiu, a gente comprou a piscina assim. Foi uma coisa de Deus. Mas o que eu quero dizer, mais uma vez para terminar e agradecer. Muito obrigado a todos, principalmente a organização de fazer o convite, na pessoa da Rita e do Nuno, tá? O Juan, que está todo o mentor de todo esse processo, né, da CA, que eu estou com eles há quase 5 anos, é o 5º evento que eu faço com eles. Eu acho que está dando muito certo, porque a gente está conseguindo aliar a ciência ao fitness. E é isso que nós queremos de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Sem mais demoras, isto era lógico, era termos aqui muitas horas para falar, não é? Mas o tempo é ditador e temos que o respeitar. Vou, antes de mais, dar os parabéns ao professor Nino pela excelente apresentação que fez e abrir o debate na ordem dos 10 minutinhos para alguma questão que queiram colocar ao professor Nino. Professor, boa tarde. Ainda bem que foi você, né? Não, é só porque né, já me deu tanto já estamos juntos. Portanto, então, já parabéns não só a mim, mas aos coletores que estiveram aqui. Falámos todos a mesma linguagem e acho que foi unânime em todos exatamente o essencial, que é, há duas grandes diferenças. Ou pomos os nossos alunos de molho, ou trabalhamos com eles. E explicar exatamente o que estamos a fazer. Não é? Nem interessa se eles pagam 100, se estão lá de borla. O que interessa é que são os nossos alunos. Não é? E nós trabalhamos muito com o idoso e cada vez mais. E eu defendo
E é isso que eu pergunto, na sua opinião, Nino, nós temos que olhar para eles exatamente da mesma forma. A única coisa que temos que fazer, se possivelmente, é adaptar ligeiramente às funcionalidades deles. Sim. Como eu falei, eu não tenho visto isso, já fiz essa pergunta aqui em janeiro, eu estive aqui no evento em Lisboa, e eu perguntei, quem é que faz avaliação no aluno, né? A avaliação, às vezes, levantou uma mão, eu faço anamnese. Todo mundo entende que a anamnese é uma pesquisa, tá, mas a anamnese não é uma avaliação. Tá? O Pablo mostrou aqui rapidamente, porque a gente não era o foco específico, mas nós precisamos conhecer o aluno. Eu preciso saber se o aluno tem força para levantar da cadeira. O Pablo mostrou, tem aluno nosso que não consegue levantar a cadeira, tem que botar a mão. Eu tenho aluno que acabou de bengala, hoje não anda mais com a bengala, porque eu mostrei para ele que ele tinha que sair daqui, ir até ali e voltar com o menor tempo. E aí a gente tem testes, porque, mas é difícil. Eu tenho umas fotos no outro curso. A gente começou naquela que eu falei, que eram 2 turmas de 1 hora. Começamos com 250 alunos do Instituto Federal, que é um projeto social no Brasil, ninguém paga. Então por isso que a gente mudou o horário. Imagina se você paga R$100 para trabalhar 50 minutos, eu tiro 20 minutos da sua aula. Pô, é reclamação, mas os 20 minutos a gente tirou e mostrou que qualidade, melhorou o processo. E hoje nós estamos lá com 800 alunos inscritos no projeto, eu não ganho nada, eu vou lá para coletar dados e para escolher. É isso que a gente tem que fazer, avaliar, porque daí eu mostro para o aluno que eu conheço o aluno, eu sei qual remédio ele toma, eu sei qual médico é o deles, eu tenho o telefone do médico, tudo isso é importante para você poder adaptar. Tem aluno que não consegue. Professor, só o aluno consegue, o que eu vou falar com vocês à tarde lá, tem muitos alunos meus que não conseguem tirar a crista ilíaca da água, mas eles saltam, eles saem, eles tiram o umbigo, saem, fazem o movimento de impactação. Então essa é o que eu falei. Temos que tentar mudar o processo e ensinar o aluno. Beleza? Obrigado por compartilhar e a gente está junto aí. Desculpa, só mais uma pergunta e agora ficou uma coisa importante. Nós estamos a desenvolver um programa com séniores ativos, temos 500 séniores ativos fora de água e temos 180 dentro de água porque é o limite. Ou seja, porque nós temos 6 sessões semanais de 45 minutos, e nem nota ali o espaço é limitado, ok? Nós é limitado, portanto nós limitamos a 30 inscrições por semestre, vão lá aparecer no máximo 20, ok? A minha pergunta é, valerá a pena, em vez das 6 sessões de 45 minutos, termos 9 sessões de 30 minutos? E em vez de 180, passarmos a ter 240? Isso aí vai depender de como é o processo político administrativo. Por isso que é uma coisa que nós estamos mexendo já com quem paga, né? Porque não, é gratuito. É gratuito. Então acho que vocês podem mexer porque, veja bem, é o que eu vou falar para o geral. O que a gente percebe que é usar protocolos, né? Você vai mostrar para eles que é muito melhor fazer 30 bem feito do que fazer 1 hora mal feito. Okay. Então lembra uma frase que a gente fala muito no treinamento, o menos é mais. Não é isso, Diogo? Foi isso que a gente falou. Então se vocês sabem o quanto o seu aluno tem de resposta, muito melhor para você programar e periodizar. Mas uma coisa é certa, Hugo, periodização. E eu vou estar à disposição de vocês, tá? A gente vai ter o canal, vocês pegaram, faz o canal, a gente vai dar no WhatsApp, a gente tem um grupo, eu vou pegar depois, vocês vão estar entrando, os grupos são todos em português, eu tenho 2 em espanhol, na verdade, eu estive na Espanha, da Argentina, a gente juntou um grupo de WhatsApp. E as discussões lá dentro são excelentes, perguntas e respostas. Não vai ficar lá, bom dia, olá, que tal? Nada, é pontual. Se falou de água, a gente responde. Se ficar em mimimi, a gente tira do grupo. Muito bem. Mais alguma questão na sala? Pararem de responder? Para todos isso, hein? Não é só para o Hugo, não. Para todos, se tiverem fazer o contato, se estiver com a gente lá, e hoje à tarde a gente está junto. Obrigado mais uma vez. Não havendo mais nenhuma questão, eu fazia uma aportação, se me permitissem, no que respeita à língua, nomeadamente brasileiro versus português. Porque quem trabalha nestas temáticas e respeitando as línguas dos 2 países, o hidrotreino é diferente do hidrotreinamento.